recebeu foi um bem, foi uma reforma, foram móveis e o recebeu em nome de outrem. Portanto, o recebimento implicou lavagem. O recebimento da fruição, da disponibilidade disso em nome de outrem, sem que ele aparecesse, implicou lavagem de dinheiro. Poder-se-ia até pensar num concurso formal entre a corrupção e a lavagem. Poder-se-ia pensar, e muito provavelmente esta turma acolheria, se nós tivéssemos este como crime único de corrupção passiva. Mas como se viu, a imputação de corrupção passiva é muito mais larga. A imputação de corrupção passiva diz respeito aos percentuais que, em função das obras da RNEST, foram atribuídos ao Partido dos Trabalhadores. E, portanto, o episódio do apartamento é apenas um pedaço. Nós não podemos considerar como um ato único a corrupção e a lavagem de dinheiro nesse caso. Com essas considerações, senhores, sabedor de que muito deve ter passado, eu passo a finalização apenas referindo que 71 foram as imputações de crime ao ex-presidente. Diversas foram as imputações a José Adelmário e a Agenor. Houve as imputações aos outros gerentes, que se considera não terem incorrido em crime, porque, embora envolvidos com a obra para o presidente, eles não tinham o domínio dessa questão da conta de propinas, ou de onde vinha o dinheiro, ou de como se faria essa operação. Porque preparar um apartamento para um presidente, por si só, não seria crime. E nós não vamos imputar na falta de prova inequívoca, não é, esses crimes a essas outras pessoas na ausência do elemento subjetivo. Então, esta turma está sendo, assim como foi o juiz de primeira instância, extremamente criteriosa. 71 foram os crimes imputados ao ex-presidente e o magistrado de primeira instância, longe, não é, de ser excessivamente severo ou duro, acolheu 2 crimes. E é isso o que esse tribunal está acolhendo também e mantendo a sentença no ponto. E o está fazendo porque para esses nós temos prova fora de qualquer dúvida razoável, não apenas decorrente de delações ou de depoimentos, mas prova material corroborando. Poder-se-ia avançar para outros crimes, como referi o da obra da Repar. Não estamos fazendo porque não há um conjunto probatório suficiente, não nos dá segurança para esse juízo condenatório. De maneira que ficamos naquilo que, e quando falo ficamos, é um plural majestático, falo em meu nome, porque não posso falar, evidentemente, no nome dos colegas, que divergências podem sempre surgir. Mas ficamos aqui em apenas um crime de corrupção e em um crime de lavagem de dinheiro. Eu adiro ao voto do eminente relator também no que diz respeito à dosimetria da pena. Faço análise da questão da corrupção e nesse ponto destaco que as obras da RNEST se estenderam até janeiro de 2012 e ao se estenderem a janeiro de 2012, até aquele momento foram gerando créditos para o partido. Não bastasse isso, não é? Em 2014 é que foi tomada a disponibilidade das questões da reforma e dos móveis, ou seja, nós temos elementos do tipo presentes durante um longo período de tempo e mesmo com a consideração de que o presidente já na época da sentença tinha mais de 70 anos, portanto o prazo deve ser reduzido pela metade, nós não chegamos no transcurso do prazo prescricional entre quaisquer dos marcos interruptivos. Em tese, entre o fato e a denúncia, e em concreto, entre a denúncia e a sentença ou mesmo a este acordo. Encerro, senhores, referindo à questão da execução da pena. Faço de maneira muito sucinta como é aconselhado nos casos em que um tribunal já dispõe de uma súmula, porque a súmula dispensa maior argumentação. Mas é de se dizer que esta turma passou a adotar o entendimento pela execução da pena a partir do exaurimento da segunda instância. E por que isto? Porque o exaurimento da segunda instância exaure também o juízo de culpabilidade. Se o crime ocorreu ou não,
quem são os seus autores, se houve ou não culpa. Portanto, os elementos necessários para uma condenação se exaurem na segunda instância. Esta turma adotou, antes mesmo da modificação do entendimento do Supremo, a posição de que se tinha que dar início à sentença independentemente da pendência de recursos excepcionais. E excepcionais por quê? Porque, embora possam funcionar como um instrumento de defesa, um recurso especial, um recurso extraordinário, são recursos para a preservação do sistema, para a preservação da lei federal, da Constituição da República, e por isso não são dotados de efeitos suspensivos. Determino então, com fundamento na súmula 122 do Tribunal, que assim que exaurida a segunda instância, ou seja, se for unânime a decisão, quando julgados os embargos declaratórios, se não for unânime a decisão e a divergência for favorável ao réu, puderem interpor embargos infringentes, quando julgados os embargos infringentes, seus respectivos embargos declaratórios. Nesse momento, exaurida a segunda instância, que se oficie ao juízo de primeiro grau para que dê, sim, início ao cumprimento da pena. Desse modo, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, pedindo escusas pela delonga. Desembargador Victor Laus, com a palavra. Senhor presidente, desembargador João Pedro Gebran Neto, essa é a primeira sessão desse ano de 2018. Quero estender os cumprimentos que faço a vossas excelências, a todos aqueles que aqui se encontram presentes. Desejo a todos que tenhamos um ano produtivo de trabalho. Meus cumprimentos também ao Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador Regional da República, Dr. Maurício Gueiro, e aos senhores advogados aqui presentes, pedindo vênia àqueles que usaram da tribuna para saudá-los preferencialmente na pessoa do professor Dr. René Arialdotti. Senhor presidente, desembargador Gebran, eu, ao longo desse recesso da Justiça Federal, alinhavei algumas ideias a respeito desse caso penal e condensei, consolidei essas ideias num apanhado que organizei junto com o gabinete, com a equipe de trabalho, na expectativa de ouvi-los hoje, porque vossas excelências, melhor do que eu, conhecem a miúde este caso penal. Após ouvir o eminente relator, desembargador João Pedro Gebran, e agora vossa excelência, desembargador Paulsen, que é o revisor, eu, digamos assim, expungi, retirei, anulei, apaguei qualquer dúvida que poderia ter acerca do caso. Por isso, eu me sinto à vontade de proferir voto nesse momento. Eu tenho para mim que os meus apontamentos que eu organizei, ainda a modo provisório, não destoam daquilo que propriamente interessa a esse caso. Mas antes de fazer isso, faz-se necessário estabelecer algumas premissas para o voto que encaminharei na sequência. Essa é a 24ª apelação criminal da Operação Lava Jato, que é julgada por essa turma. E aqui é apropriado fazer um registro, após ouvir das sustentações orais que foram feitas da tribuna, e isso eu faço, não na condição que Vossa Excelência costuma dizer com frequência de decano da turma, mas porque já estamos aqui desde o início no julgamento dessa Operação Lava Jato, a turma é preventa para essa operação e conheceu desde o primeiro habeas corpus que aportou nesse tribunal. Isso já fazem 3 anos, desembargador Gebran, se não me falha a memória, algo em torno disso. E em todas as vezes que nós julgamos casos derivados dessa denominada Operação Lava Jato, nós ouvimos, em certa medida, argumentos prós e argumentos contras essa mesma operação. É natural que seja assim, porque uma investigação se coloca a serviço do desbaratamento, do esclarecimento de uma infração penal que se diz ter acontecido. Ora, se diz ter havido
uma infração penal, é óbvio que aqueles agentes que, de alguma forma, estão, digamos assim, relacionados a essa infração penal, não veem com bons olhos o esclarecimento desses fatos. Então, portanto, é muito natural que haja uma tensão, haja uma animosidade no curso de uma investigação criminal. Essa denominada Operação Lava Jato, e eu já disse isso a vários advogados que conversaram comigo, e a membros do Ministério Público também, tem algo de singular. Talvez o que haja de mais singular, mais peculiar nessa Operação Lava Jato seja a feliz reunião de talento, entusiasmo, interesse, competência e qualificação profissional. Ou seja, no momento especial que o país vive, policiais, peritos, membros do Ministério Público Federal, delegados e brilhantes advogados reuniram-se e debruçaram-se sobre todos os trabalhos coligidos no âmbito dessa investigação. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Ou seja, eu que já tenho, de certa forma, algum tempo de trato da matéria criminal, poucas vezes vi uma reunião tão, digamos assim, singular, de tanto talento, de tanto interesse, de tanta competência, de tanta garra, de tanta ousadia, de tanta coragem. Esses elementos que qualificam um bom profissional, seja ele do segmento policial, seja ele do âmbito ministerial ou da advocacia, são atributos indispensáveis ao êxito de uma investigação tão complexa como essa. Ou seja, o que há de concreto, o que foi desvelado de concreto no âmbito dessa Operação Lava Jato, desafiava, sim, o talento desses profissionais. Mas, se para além de todos esses profissionais que conjugaram esforços para o êxito dessa investigação, para além de tudo isso, esses esforços foram canalizados a um terceiro sujeito processual, que também emprestou a essa investigação o seu talento, o seu espírito público e a sua qualificação, que é o juiz que conduziu essa ação penal. Então, aqui, meus cumprimentos à Sua Excelência, Juiz Federal Sérgio Moro, nosso colega de primeiro grau. Magistrado talentoso, corajoso, brilhante, que teve e tem à frente de si uma complexa análise de casos que lhes são submetidos à decisão e processamento. É importante dizer